O 58. É no 58 que acho que a gente encontra o primeiro projeto residencial importante. Depois a gente vai discutir melhor o que quer dizer arquitetura residencial. Mas acho melhor chegar lá de que falar agora no começo. Esse projeto do 58 é o anteprojeto da casa do Gaetano Miani. É um projeto que não foi construída a casa 3 anos depois com outro projeto. Mas é um projeto que acho que é um bom começo para refletir sobre o tema da arquitetura residencial na obra do Paulo Mendes da Rocha. A gente está vendo o térreo e ainda a casa é organizada de jeito bastante tradicional. O que quer dizer tradicional? Quer dizer que ainda tem uma diferença muito forte, muito clara entre, digamos, os espaços públicos da casa, ou seja, as salas, e os quartos. A, entre aspas, revolução nas casas do Paulo vai acontecer no momento em que ele vai colocar em discussão essa divisão. E isso vai acontecer a partir do 63, 64. Aí ainda não tem nada disso. A parte pública, uso essa palavra que não é exata, mas está melhor? Para mim não tem problema. Aí, entre a parte, entre aspas, pública e a parte mais privada da casa, ainda tem uma diferença muito clara. Esse aqui é o térreo e todos os espaços públicos da casa estão aqui no térreo e em cima ficam os quartos. A coisa interessante que já tem nessa casa, pelo contrário, é a organização em corte. No corte, com aqui essa, digamos, a casa atravessada pelo espaço exterior. Mas ainda, digamos que a implantação é bastante tradicional. Aqui eu queria apontar um tema. Eu acho que, no caso das casas do Paulo, o que faz sentido não é articular, tentar dividir em casas apoiadas em 4 pilares, casas térreas e tudo isso. Como a gente vai ver, todos esses tipos de casas são projetadas pelo Paulo mais ou menos no mesmo momento. Então, não é uma opção ideológica a casa suspensa, a casa térrea, a casa... O tema é a relação entre o espaço privado e o espaço público. A gente vai ver por quê, mas o espaço privado e o espaço público na casa. Esse projeto, falei no começo, é do 58. Eu não estou seguro que seja do 58 mesmo. A data é, você dá para ver, dá para ler aqui a data é anotada de... Oi, boa noite. É anotada de caneta. Eu não sei se foi anotada naquele momento ou anos depois. Se fosse assim, o fato seria muito interessante, porque nesse momento, ainda, o Artigas, aquele que teria que ser, e a gente já viu semana passada que não é o mestre do Paulo, ainda não tinha feito a maioria das casas importantes dele. Tem a casa para ele, que é do começo da década de 50, tem a casa Olga Baeta, por exemplo, mas a casa mais importante do Artigas é do 59, que é a casa Taques Bittencourt. E, de toda forma, essa casa é muito importante pelo Paulo e por todos os arquitetos, digamos, da FAO, perto do Artigas. Porque não é pelo partido dessa casa, eu acho. Também, claro, mas é pela exata contemporaneidade com um outro projeto do Artigas que a gente viu a semana passada, que são as escolas. É um fato muito significativo que o Artigas, digamos, se torna maduro no 59, seja nos projetos públicos, as escolas, sobretudo os fóruns e escolas, seja na arquitetura residencial. É aquele momento fundamental da carreira dele e não só acontece tudo casualmente no mesmo momento, mas tem uma troca muito forte entre os projetos das escolas e os projetos das casas, no caso do Artigas. Ou seja,
sta si tentando di definire un'architettura in cui a differenza entre arquitetura pública e arquitetura privada não é muito importante. A gente vai ver que, na verdade, o discurso é mais radical, mas ainda a gente não tem condição para fazer isso. De toda forma, as casas do Paulo, ainda nos primeiros anos da década de 60, são meio tradicionais. Essa aqui é uma casa que foi construída. É talvez a primeira casa, eu acho que seja a primeira casa construída do Paulo. Aqui também temos, ainda mais uma vez, uma organização que eu acho tradicional, ou seja, no térreo temos as salas e no primeiro andar temos os quartos. Aqui tem, porém, uma tentativa, como na Casa Miani, no primeiro projeto, de abrir a casa em relação ao espaço da rua, da calçada. Aqui a tentativa é muito mais forte. Essa parte da casa, essa parte em cima é a casa mesma. Aqui tem na rua, aqui tem no fundo, e essa parte é deixada aberta e é sem função, digamos assim. Dá para entender melhor, talvez, a partir dessa foto, em que a gente está aqui na rua, está olhando na direção do fundo, aqui à esquerda tem a casa própria, a casa mesma, e esse espaço é um espaço de relação entre o espaço da rua e o espaço mais íntimo do fundo. E ainda, se bem com controle do projeto muito superior, esse sistema de separação entre as duas partes da casa fica forte ainda nessa casa de Piracicaba, do 62. A casca aqui fica mais dura, mais agressiva, mais fechada. O interior fica muito mais rico como articulação espacial, mas ainda os quartos ficam todos em cima, enquanto todas as salas ficam no térreo. Esses aqui são os quartos, e pelos quartos o Paulo inventa esse sistema de quebra-sol. Essa aqui, então, é a façada dos quartos. Esse aqui é o sistema para controlar a entrada da luz e a circulação do ar. A primeira casa em que eu acho que o Paulo coloca em discussão tudo isso, então, o começo das casas originais do Paulo Mendes da Rocha fica aqui. Na verdade, fica aqui, talvez, porque, como vocês podem ver, a datação desse projeto é hipotética. Então, não tem uma data nesses desenhos, e eu não consegui encontrar os documentos que confirmem que essa casa é exatamente desse ano. Mas dá para entender que o momento é entre o 63 e o 64. Tem bastantes projetos que vão nessa direção. Por que estou dizendo que nessa casa a gente vai ver mudar alguma coisa? Aparentemente não é assim. Ou seja, tem uma inversão, mas parece uma inversão que não é tanto importante, não é muito importante. Esse aqui é o térreo, e no térreo aqui temos os quartos. E, pelo contrário, temos as salas no primeiro andar. Então, simplesmente parece que ele colocou no primeiro andar o que estava no térreo, e no térreo o que estava no primeiro andar. Dá, porém, para entender o que aconteceu, o que está acontecendo nesse momento, olhando o corte. O corte é um dos primeiros cortes Paulo Mendes da Rocha, ao 100%. Tem no tema, naturalmente, da topografia, que, como a gente começou a falar semana passada, é um tema fundamental na obra dele, mas, sobretudo, temos uma outra coisa que é mais importante nesse caso. Ou seja, tem aqui, então, o quarto seria colocado aqui embaixo. Aqui teria uma espécie de percurso perto da janela, e aqui tem as salas, etc. E aqui, o que é esse espaço? Não sabemos. O Flávio Motta falará, no 70, de espaços sem nome, falando das casas do Paulo. É algo parecido, não tem uma função. Se a gente volta e dá uma olhada à planta, aqui não tem explicação nenhuma, nem tem imóveis, sofás, poltronas. É um espaço que não tem uma função. Mas tem uma importância. É o espaço que fica
entre os espaços privados e os espaços públicos da casa. Não tem mais uma separação. É verdade, ainda são em andares diferentes, mas esse espaço comunica com os dois. Então, aqui está se enfraquecendo essa separação muito clara entre o espaço público e o espaço privado da casa. Talvez um jeito um pouco ingênuo de mostrar isso, mas, em geral, o Paulo coloca as pessoas falando entre essas duas partes da casa. É típico nos croquis dele. A gente pode ver isso muitas vezes. É para mostrar como não são duas partes soltas, separadas da casa, mas são duas partes que têm que comunicar. Tem um monte de croquis que mostram isso. Eu hipotizei que essa casa de 63, porque no 63 que o Paulo está tomando consciência ao 100% de uma ideia muito clara de casa. É, com certeza, do 63, esse projeto de uma casa em Morumbi que faz uma operação fundamental de simplificação. Qual que é essa operação? Essa operação é de levantar a casa, deixar o térreo inutilizado, colocar, em geral, 4 pilares e colocar todas as funções no primeiro andar. É uma operação de simplificação. Mas permite uma coisa. Permite de colocar um perto do outro as duas partes da casa, sem mais elemento alguém de intermediação. Olha aí, esse aqui são os quartos, e já aqui a sala, nem tem um corredor, não tem nada. Tal como montados um contra o outro, um perto do outro. E a sala está aqui no interior e depois a sala continua no exterior, aqui, perto do jardim que está embaixo. A casa levantada em cima de pilotis e colocada toda em um andar só, o primeiro, é um tema que fica fundamental nas casas da metade da década de 50. Uma casa construída, aqui mostro porém apenas o croquis, o desenho, é essa casa, o Odilon Moreira, em Goiânia, e, sobretudo, vai ser a casa do Paulo Mendes, aqui em Butantã. O tema da casa sobre pilotis, claro que é um tema de originalidade nenhuma, é um tema que chega da arquitetura europeia da década de 20, é só pensar em Le Corbusier. Mas era um tema já naturalmente vivo na arquitetura brasileira daqueles anos. A gente pode pensar na casa em Jacarepaguá, do Reide, perto do Rio, ou a gente pode pensar na casa de vidro da Lina, aqui em São Paulo. Eu acho que, no caso do Paulo, as referências mais importantes são, porém, as casas do Carlos Milán. Carlos Milán é um arquiteto que ainda acho que merece uma atenção muito maior. Foi quase companheiro do Paulo, de estudos do Paulo no Mackenzie, quase porque era um pouco mais velho. Então, eles se conheciam já na escola, mas o Paulo era mais menino. E, mais ou menos nos 60, o Carlos Milán constrói 3 casas levantadas nos pilotis, sobre pilotis. Uma primeira é a casa Nadir de Oliveira, que acho que é muito diferente das casas do Paulo desse momento. Sobretudo porque aqui o térreo ainda é utilizado por funções residenciais. Ainda tem alguma coisa, não está livre. Acho que a casa que está mais perto do Paulo é a casa do Carlos Milán mesmo. A casa que Carlos Milán constrói para si mesmo, em que todas as funções são colocadas no primeiro andar.
mas uma casa que fica muito diferente das casas do Paulo. Muito mais do ponto de vista do uso, que é o tema fundamental, do que do ponto de vista formal, porque nas casas do Milan, e também nessa casa em particular, tem uma separação, mais uma vez, muito clara entre quartos e salas. O que não acontece, como a gente vai ver muito cedo, na casa do Paulo em Butantà. Eu acho que a casa do Paulo em Butantà é um dos 3, 4 manifestos da sua carreira. E é uma obra que a gente que é, digamos, tem esse caráter de manifestos com certeza, porque ele, por uma vez na vida, não tinha o problema do cliente. É um aspecto muito banal, mas acho que é muito importante. Acho que não teria sido possível encontrar um cliente disponível em aceitar essa casa. Então, ele fez porque ele aceitou. O térreo é totalmente livre, não é totalmente, porque tem, por exemplo, esse pequeno espaço para colocar esquecimento e tudo isso, mas digamos, pelo 95% está livre. A casa está totalmente articulada no primeiro andar. Mais uma vez, como na casa Malta Cardoso, Francisco Malta Cardoso, por exemplo, a topografia é um elemento fundamental para construir uma relação da casa com a cidade. É um tema que a gente vai retomar, sobretudo na última aula. A coisa radical dessa casa é a planta. A planta, acho que todos vocês conhecem, mas acho que rápido a gente tem que descrever, é articulada de jeito muito simples. É uma das casas menos ricas do ponto de vista da pesquisa espacial do Paulo. É só programa. Então, a casa é articulada em 3 faixas. Aqui tem a escada, aqui tem uma primeira faixa, uma segunda faixa e uma terceira faixa. Vamos lá, entrando. Essa aqui é a casa vista da rua, meio fechada, meio dura. Na verdade, a casa se abre com finestra em longueur nesses 2 lados. Está fechada nesses 2 lados e está aberta nesses 2 lados. Quando a gente chega aqui para tomar a escala, para pegar a escala, a gente está no lado em que a casa está aberta. Quando a gente sabe, aqui dá para entender. Quando a gente sobe na escala, sim, chega na parte da casa que o Paulo chama de varanda. É uma parte que não tem função nenhuma. Não tem uma função no sentido de serve para fazer aquela coisa. Pode servir para fazer muitas coisas, mas não tem uma função específica. Naturalmente, não temos o tempo para dar uma olhada à janela. Depois tem, a gente está aqui, entrou, deu uma olhada à varanda, tem a segunda faixa. A segunda faixa é a faixa dos quartos. E a faixa dos quartos é muito esquisita, porque os quartos estão no meio, entre uma primeira parte pública, digamos assim, da casa, que é essa varanda sem função, e uma segunda parte da casa, que é constituída pelas salas. Isso quer dizer que os quartos não têm janelas. Não têm janelas, porque as portas dos quartos se abrem nos 2 espaços públicos da casa. Claro que isso não quer dizer que eles são sem luz e sem mar, porque tem claraboias, tem outros sistemas, mas estão sem janelas. E não só estão sem janelas, porque essa aqui é a parte. Então, a gente falou varanda, quartos e salas. A parte das salas, naturalmente, é a parte mais projetada, mais detalhada, com diferentes sistemas de entrada da luz, claraboias, janelas laterais. E aqui uma vista
das salas todas com o elemento que é sempre o elemento fundamental do espaço público na casa do Paulo, que é a lareira. Mas voltamos aos quartos, porque aqui tem uma operação que é quase sádica no Paulo. Então, colocar os moradores nos quartos, os quartos sem janelas, e não só sem janelas, com essas paredes de 3,5 centímetros, 4, e com o som que passa em cima dos quartos. Então, não pode ficar isolados em silêncios no quarto, simplesmente não pode nessa casa. Então, está fazendo uma operação muito violenta nos moradores. Por isso que falei que é uma casa que tem como cliente ele mesmo, porque outro cliente não ia aceitar, muito provavelmente, tudo isso. E é por isso que conseguiu fazer uma casa que é, digamos, a atuação 100% das suas intenções, ou seja, um manifesto verdadeiro. Mas por que essa intenção? Por que essa violência, essa complicação na vida do dia a dia? Porque o Paulo tem uma frase que o Paulo fala muitas vezes, uma das frases que ele sempre repete, que é: não existe um espaço privado, se é espaço, é público. E essa casa é uma tentativa de mostrar isso. Não existe um espaço privado na casa, quer dizer, o quarto não é feito para... A casa não é feita para ficar separados do mundo e, no interior da casa, ficar no quarto, escutando música sozinhos, não conversando com os outros. Uma casa é um lugar de encontro, um lugar público. É por isso que eu usei a palavra público falando das casas, que parece uma coisa um pouco esquisita. Na verdade, a ideia de casa do Paulo é essa mesma. Então, a casa é um lugar público. Então, essa é a imagem da casa. E por isso que as portas do quarto se abrem todas, não no exterior, e sim nas salas. Os quartos são, digamos assim, instalações provisórias para dormir, mas a vida da casa acontece nos espaços públicos da casa. É muito brutal, então, essa casa nos hábitos que pressupõe, é muito sutil, pelo contrário, nas soluções. Eu já mostrei os diferentes sistemas de iluminação, tem mais um, que é talvez o mais interessante. Aqui, nas paredes laterais, essas paredes são as paredes cegas, tem entre essa parte e essa parte uma fresta que deixa a luz entrar do baixo. Então, tem a iluminação das claraboias, a iluminação de baixo, as iluminações das grandes janelas e a iluminação através de pequenas janelas nas paredes cegas, que não são totalmente cegas. Então, dá para entender, acho, como é rica de soluções a casa, de um lado, e como tudo isso é feito para, digamos, buscando uma uso, pelo contrário, muito radical dos espaços. E a gente poderia tentar traduzir tudo o que eu falei até agora dizendo que o que o Paulo quer é que a casa não seja doméstica. É um paradoxo, mas essa é a intenção das casas do Paulo. E por isso que o exato contrário do Paulo nas casas paulistas é o Rino Levi, que projetou ótimas casas, mas são exatamente as casas domésticas. É a casa que se fecha para criar o pátio, para ser um lugar agradável e tudo isso. A casa do Paulo não quer ser um lugar agradável. Não quer ser um lugar de descanso. Não é que tem a cidade de fora que é feia e dura e violenta e se entra em casa, se fecha a porta e acabou tudo isso. Não, na casa continua aquele tudo, na casa do Paulo. O Paulo quer que aquela coisa continue na casa. Tem muitas coisas ainda para dizer sobre essa casa. Uma coisa que eu não disse,
mas que agora a gente tem que dizer, vendo essas fotos, que eu sempre falei dessa casa como se fosse uma casa, mas na verdade são duas casas. São duas casas, essa aqui é a casa do Paulo, essa aqui é a casa da irmã do Paulo, e foram construídas exatamente no mesmo momento e são idênticas. Esse aqui é um tema muito importante no Paulo. Não é a ideia de que é um gasto de energia projetar duas casas mais ou menos parecidas, ou seja, pelas mesmas necessidades diferentes. É mais a ideia de que a casa não deve ser uma expressão da personalidade. Então, pronto, temos que construir duas casas, por que essas duas casas não podem ser diferentes? Então, é mais uma razão pela qual essa casa é um manifesto, porque não é uma, e sim são duas, idênticas. E é a razão pela qual o Paulo tem uma relação muito complicada com o tema da casa. Com certeza, a série das casas do Paulo é uma série extraordinária de casas. Tem poucos arquitetos no século XX que têm uma série de casas desta qualidade, mas é muito... Mas o Paulo não gosta do tema da casa, tem vergonha pelo tema da casa. No livro da Kozak Naif, em que ele que escolheu os projetos para serem mostrados no livro, tem uma casa só. Nos 2 volumes tem uma casa, da década de 80. Ele tirou todas as outras. Ele não quis mostrar as outras. Tem uma vergonha do arquiteto de esquerda que não quer fazer a casa pelo rico. Mas tem mais uma coisa que talvez seja que é ainda mais profunda. É a ideia de que a gente não teria que fazer casas. A solução do problema da habitação na cidade, e sobretudo na grande cidade, como no caso de São Paulo, é o edifício de apartamentos. Então, o Paulo fala, claro que não poderia ser feito, é um exagero, mas fala, aqui a gente teria que construir, em cima dessa casa teria que ser construída mais uma, mais uma, mais uma. Então, claro que seria impossível, porque não foi pensado assim, mas a ideia é que o edifício é uma casa em cima da outra, e isso por que é importante pelo Paulo? Porque permite de economizar nas redes, no transporte. Então, no problema enorme do tamanho da cidade. Então, a casa é, como a gente está começando a ver, é um tema complicado, porque, por um lado, tem uma produção de qualidade incrível nas casas do Paulo, a gente tem que ver ainda muitas das melhores, mas, pelo outro lado, a casa não teria que existir. Então, tem esse paradosso, mais um paradosso nessa aula, é uma aula cheia de paradoxos, pelo qual essas casas de altíssima qualidade, todas tentam dizer que a casa não teria que existir e teria que ser substituída por outra forma de habitação do homem. Não é a casa unifamiliar, solta, com o jardim, que é a solução do problema da cidade. Então, cada casa tenta falar isso, mas ficando uma casa. Então, é um paradoxo, tem uma incoerência. Tem, claro que tem, mas tem também uma tentativa de mostrar essa incoerência. Então, de fazer um discurso a partir dessa impossibilidade.